Gente, vocês viram aí no unboxing que o meu livro Lolita chegou e eu tô muito feliz. Eu tava esperando muito por esse livro e aqui tá ele, muito lindo, tô muito feliz. Mas confesso pra vocês que eu tô com um pouco de medo do que essa história vai trazer pra mim, sabe? Tô um pouco assim. Ai, gente, é isso aí, eu não sei, eu pretendo começar agora já. Deixa eu ver que horas são. Eu acho que são... Olha, passou da meia-noite já, deve ser uma meia-noite e meia, mas eu vou começar esse livro já, que eu estou ansiosa, mas com medo. E vocês vão me acompanhar durante essa trajetória que eu vou fazer com esse livro. É isso, gente, eu tava aqui tentando gravar um vídeo pro canal, mas não deu certo porque tá um calor infernal e o suor tá pingando no meu rosto. Então o que eu vou fazer é desligar aqui, ligar esse ventilador barulhento e começar a ler. Oi pessoal, aqui estou eu num novo dia e ontem eu falei pra vocês que eu ia começar a Lolita à noite, mas eu fui assistir uma série e acabei nem começando o livro, então eu vou começar a ler Lolita agora à tarde. E como eu falei ontem, eu ainda estou muito ansiosa, acho que por isso que eu protelei um pouco a leitura, mas e aí eu vou fazendo as considerações pra vocês. Gente, eu li bem pouquinho do livro, acho que eu li umas 30 páginas, mas eu precisei vir aqui falar com vocês porque assim, eu tava com muito receio de começar essa leitura e eu tava muito certa. Por quê? Porque o narrador aqui, que é o próprio Humbert, ele tá escrevendo com um monte de floreios e uma escrita toda rebuscada e muito poética. Só que ele tá fazendo tudo isso de uma forma que ele tenta justificar as próprias atitudes, os próprios desejos. Ele tá tentando fazer com que a gente compre as ideias, os desejos dele, que a gente sinta empatia e consiga compreender. Pelo menos é a sensação que eu tô tendo lendo essa história do ponto de vista do Humbert. Ele até cita algumas leis, ele fala assim que é permitido homens de 26 anos, de 20 anos ou mais, cortejarem meninas de 16, mas não meninas de 12. E ele acha isso muito estranho. E ele cita algumas leis dos Estados Unidos que crianças são consideradas menores de idade até certa idade, sabe? Então parece que ele tá a todo momento tentando se justificar, tentando justificar esse próprio desejo sórdido. E ele sabe que é um desejo sórdido, porque ele fala várias vezes aqui, ele entende que a sociedade não aceita isso, que ele tem algo de errado dentro dele, que ele se acha insano. E eu acho que ele vai continuar falando essas coisas ao longo do livro. Mas eu tô tendo a noção, a impressão, assim, de que vai ser um livro bem difícil pra mim ler. É muito diferente de Minha Sombria Vanessa. Eu li esse livro, eu comecei a ler Lolita porque Minha Sombria Vanessa cita muito ele, mas eu vou tentar continuar e volto pra vocês. Gente, eu cheguei mais ou menos agora na metade do livro e pra mim segue sendo uma experiência bem difícil de ler. Aqui onde eu tô aconteceram algumas coisas que eu fiquei meio... Sabe, não deu pra entender. Mas, de qualquer forma, o autor ele não escreve nada de maneira tão explícita, né? Como eu falei, ele usa muito floreio, então ele fala tudo de um jeito bem poético pra tentar aliviar um pouco a gravidade das coisas que ele tá falando. Ele tenta usar esse artifício. Então, eu não sei como é que vai ser agora. Eu cheguei na parte 2 do livro, né? Que ele é dividido em duas partes, pelo que eu vi. Mas eu não sei o que vai vir por aí. Eu realmente não sei como essa história vai acabar. Não tenho a menor noção. Mas é isso, gente. Vamos aí. Vamos tentar seguir com essa leitura aqui, que tá complicadinho. Cá estou eu de novo, porque eu lembrei que eu queria muito fazer uma referência de Lolita com um livro que eu li ano passado e amei, que é o Minha Sombria Vanessa. E muita gente sabe que Minha Sombria Vanessa tem muitas citações de Lolita. Por quê? Porque no livro da Vanessa, o Strain, que é o professor dela, ele dá esse livro, Lolita, pra ela ler.
E ela começa a criar uma aura de identificação com esse livro, sabe? Ela acha que o que eles estão vivendo é a mesma coisa que a Lolita viveu com Humbert. Também eu achei que muita coisa do Strain lá em Minha Sombria Vanessa foi inspirado bastante no Humbert, de Lolita. Então eu vou mostrar pra vocês, espera aí. Gente, já tô aqui, já arrumei as coisas. E eu trouxe aqui os 2 livros. Eu não terminei de ler Lolita ainda. Eu trouxe aqui os 2 livros, Lolita, que eu ainda não acabei de ler. Hoje tá, assim, um movimento absurdo, parece que eu tô na Avenida Paulista. Minha irmã tá aqui do lado, aparece aqui, Júlia. E o Minha Sombria Vanessa, gente. Eu não acabei de ler, mas eu já encontrei muita referência aqui em Minha Sombria Vanessa de Lolita, e eu vou mostrar pra vocês por quê. Olha o tanto de marcação que eu fiz nesse livro, só pra vocês terem uma ideia. Essas que eu coloquei aqui em vermelho maior e mais escuro são as que eu fiz agora, depois que eu li Lolita. Então, olha só, eu quero mostrar umas partes pra vocês. O Strain, nesse livro, ele dá o livro pra Vanessa ler, ele dá a Lolita pra Vanessa ler. E olha só a cena como que é. Não é só a trama, a história de uma menina aparentemente normal, que na verdade é um demônio mortal disfarçado, e do homem que a ama. É o fato de ele ter me dado aquele livro. Agora, há um contexto totalmente novo para o que estamos fazendo. Uma nova compreensão para o que talvez ele queira comigo. Que conclusão pode ser tirada, exceto a mais óbvia? Ele é Humbert, e eu, Dolores. Então, vocês viram que aqui em Minha Sombria Vanessa, o Strain deu esse livro pra ela e o que aconteceu? Ela começou a romantizar a história de Lolita. Começou a romantizar o abuso, a pedofilia que acontecia aqui nesse livro. E é óbvio que o Strain fez isso já com essa intenção, para que a Vanessa romantizasse toda essa história. E no fim ela até fala, né? A gente é o personagem da história. Porque era realmente o que o Strain estava fazendo, sendo um novo Humbert. Essa outra marcação que eu fiz, ela fala bastante sobre o comportamento do Strain e do Humbert ali em Lolita. Eu não vou ler porque senão vai ser mais spoiler pra leitura e tal, mas o que a gente pode tirar daqui é que o Strain, ele fica a todo momento falando pra Vanessa, olha, isso tudo tá acontecendo por sua causa, porque você é irresistível. Você é uma pessoa sombria que gosta de coisas sombrias. Não tinha o que eu fazer, a gente apenas se encontrou, porque eu também gosto de coisas sombrias. E é exatamente o que o Humbert fica narrando aqui em Lolita o tempo todo. Que ele fala, eu sou uma pessoa muito sombria, e a Dolores também é. Ela não é uma criança normal, ela é diferente, ela é uma ninfeta. Que, como a Vanessa citou aqui antes, era um demônio em pele de criança. Então, a gente vê um perfil comum entre os abusadores, tanto o Humbert quanto Minha Sombria Vanessa aqui, o Strain. Uma outra marcação que eu fiz aqui, gente, é de como eles fazem com que a criança, no caso a Vanessa e a Dolores, elas fiquem presas a eles num looping. Como? Eles contam pra ela algumas coisas tipo, olha, se você contar pra alguém o que tá acontecendo aqui, ninguém vai acreditar em você. Não adianta você falar. Se você contar, seus pais não vão mais te querer, você vai ter que ir pra um orfanato, ninguém vai mais querer ser seu amigo, a escola vai te expulsar. Na parte que eu tô em Lolita, o Humbert, ele tá falando isso pra Dolores o tempo todo, falando, Dolores, você não tem mais ninguém. Seus pais não estão mais aqui. O que você vai contar? Vai ficar vivendo em orfanato? Então é mais uma coisa, mais um perfil comum entre esses abusadores. Eles fazem a vítima acreditar que elas estão na mão deles de um jeito que não tem como sair. É uma outra coisa, um paralelo que eu achei muito dentro desse livro. Inclusive aqui no Minha Sombria Vanessa, ele fala isso pra Vanessa em duas situações abertamente, né? Duas situações diferentes, mas isso é dito de modo implícito ao longo de todo o relacionamento dos dois, né? Eu já falei pra vocês que Minha Sombria Vanessa é um dos meus livros favoritos da vida, porque é um livro que conversou comigo de formas incríveis. E diferente de Lolita, a leitura foi muito fluida aqui pra mim.
Lolita tá sendo muito complicado, tá? Muito mesmo, tá? Muito difícil. Porque a gente tem a história narrada pelo Humbert. E o Humbert, ele é o cara, assim, muito doente. Eu acho que se Minha Sombria Vanessa também fosse narrado pelo Strain, eu também não ia gostar dessa história. O bom é que aqui... Ai, até esqueci de falar. Como que a Vanessa se sente. Deixa eu ver se eu marquei aqui, eu esqueci de marcar. Acho que eu marquei sim, gente, não me lembro. Aqui, ó. O abuso é tanto que essas meninas, elas realmente acreditam que elas são pessoas ruins, que elas não são garotas normais como as outras. Olha o que a Vanessa fala aqui, ó. Assim que aconteceu, eu quis que acontecesse de novo. Uma menina normal não teria reagido dessa forma. Existe uma escuridão em mim, algo que sempre esteve ali. Então, gente, elas acreditam realmente que não são pessoas normais, que não são crianças, que são seres diferentes, mais evoluídos, realmente sombrios. Então dá pra imaginar, será que a Dolores, aqui em Lolita, não se sentia igual a Vanessa se sente? Se esse livro hoje fosse escrito na visão da Dolores, eu acho que a gente veria muito dos pensamentos da Vanessa na história, porque aqui são histórias muito similares, contadas de pontos de vista diferentes, então eu acho que uma leitura complementa a outra. Falei muito porque Minha Sombria Vanessa é tudo pra mim, e eu tenho que terminar a Lolita, né, gente? Eu vou cumprir isso aí. Amigos, é a terceira vez que eu venho tentando gravar este último take do vlog, porque é domingo e a minha família tá toda falando alto e gritando, aquela coisa, sabe, de reunião no domingo. Mas agora eu decidi que vai ser assim mesmo. Se eles falarem ao fundo, se tiver algum barulho, vocês já sabem, é a minha família. Assim vocês se até mais próximos. Ok. Bom, gente, eu terminei de ler, falei já 3 vezes aqui. Eu terminei de ler Lolita ontem à noite, no sábado. Só que eu terminei muito tarde, eu falei, eu vou dormir, né? E, gente, assim, foi uma leitura muito cansativa pra mim. Eu não sei se todo mundo que leu tem essa sensação, mas existem algumas leituras que exigem muito de você. Esse livro exigiu muito. Por quê? Por que eu digo que exigiu? Porque aqui a gente tem um relato de uma vivência de abuso. Só que a gente tem essa história, essa vivência narrada do ponto de vista do Humbert, do homem que começou todo esse abuso. E então, assim, é muito difícil você entrar na cabeça dele, você tá na cabeça dele o tempo todo e ver as manias obsessivas que ele tem, as coisas que ele tira de conclusão, as vontades que ele tem. E eu acho que eu já falei isso num take, mas o jeito com que ele tá narrando pra gente, eu achei uma escrita muito floreada. É como se ele estivesse tentando fazer com que a gente compre essa versão dele de ai, pobre de mim, coitado de mim, eu sou só uma pessoa que não consegue lidar com os próprios desejos, que são desejos ruins por crianças. Ele quer que a gente compre essa história. Então ele escreve tudo rebuscado de uma forma que tenta ser um pouco poética, para que a gente realmente se sinta mais próximo dele. Só que não aconteceu isso comigo, graças a Deus. Não me senti nem um pouco próxima do Humbert. Por isso que a leitura ela foi cansativa pra mim, porque eu só queria que o personagem se ferrasse e acabasse com essa história de uma vez por todas. Eu queria logo que ela acabasse, mas eu tava muito ansiosa para isso terminar, porque eu não tava aguentando mais. Não estava realmente aguentando mais essa leitura. Então eu já falei um milhão de coisas do Humbert aqui. Ele não é um narrador confiável, porque a mente dele é uma mente doente, obsessiva, maníaca. E... gente, é isso. Você tem o tempo todo relatos dessas vivências loucas que ele tem na cabeça dele e transporta para o mundo real. Então, como ele é narrado do ponto de vista do Humbert também, a gente não consegue nem ter um quadro completo da Dolores, que é a Lolita. Por quê? Porque em nenhum momento chega uma terceira pessoa e fala pra gente, olha, a Dolores é assim, assim, assada, ela está sentindo isso, isso, isso. Não. Tudo que a gente sabe da Dolores, a gente sabe pelo Humbert. E o Humbert não é um narrador confiável.
ele criou uma versão da Dolores na cabeça dele e ele conta pra gente sobre essa Dolores que ele criou, não a Dolores da vida real. Não sei nem se ele compreende a Dolores da vida real. Então, são... Então, são poucos os trechos que o Humbert coloca assim, por exemplo, a Lolita chora toda noite. A Lolita me chamou de fedido, de monstro, de maníaco. Só essas coisas. O resto do comportamento da Lolita, a gente não tem essa visão. Você simplesmente não tem. E às vezes pode surgir a dúvida, por que a Dolores não foge? Por que a Dolores não conta pra alguém? Mas, gente, como que a gente vai exigir um comportamento maduro, inteligente e razoável de uma criança de 12 anos que tá sendo manipulada, que ela tá sendo manipulada pelo Humbert o tempo inteiro? Como que a gente vai exigir dela um comportamento correto? Não tem como você fazer isso. Realmente não dá. E então a Lolita, ela tá presa num looping de abuso. E ela nem ao menos sabe que é possível sair desse looping, entende? Ela tá presa ali, é o que ela vive, o que ela vivencia. E as manipulações do Humbert são a todo momento. São manipulações psicológicas, físicas, restritivas. Por exemplo, ele não deixa ela sair com amigos. Ele vigia ela o tempo todo de um carro à distância quando ela sai. Ele dá dinheiro pra ela fazer algumas coisas em troca de coisas, sabe? Ele fica nessa... É como se ela fosse uma escravinha do Humbert, sabe? Então não tem como a gente pedir ou exigir, querer um comportamento maduro de uma criança dessa, né? O destino dela na história é muito triste, mas eu considerei inevitável porque não tem outra coisa, sabe? Ninguém ficou sabendo dos abusos do Humbert. Ninguém. E a própria Dolores não vai contar isso pra ninguém. Então, é triste, mas é real, sabe? E é uma coisa que o Humbert, ele falou bastante no pós-fácil aqui. Que muita gente reclama que o livro é visceral, é isso, é aquilo. Mas ele é real. E assim, realmente, é ridículo você entrar na mente do Humbert, porque o Humbert é uma pessoa doentia? Sim, é ridículo. Mas é real, sabe? E voltando lá no ponto de que o Humbert não é confiável e a gente não sabe nada da Dolores, você só tem uma visão do abuso que está sendo vivenciado, né? Que está ocorrendo ali. Você só tem a visão do abusador, do Humbert. E ele vai contar a história do jeito que ele quiser. É por isso que eu acho fundamental a leitura de Minha Sombria Vanessa, se você já leu esse livro ou pretende ler Lolita. Leia os dois. Por quê? Porque lá em Minha Sombria Vanessa você vai ter a visão da pessoa que foi abusada, no caso da Vanessa. Então é muito diferente. Você tem o que ela estava vivendo naquele momento, sabe? Você tem as emoções dela. Você consegue ver o lado dela, sabe? Que dá pra entender depois os comportamentos que ela toma no momento. Que às vezes a gente vê um comportamento da Lolita aqui e fica, cara, mas por que ela tá fazendo isso? E lá com a Vanessa, você consegue entender por que ela faz essas coisas. Porque ela conta pra gente. E ainda mais lá na Vanessa, ela não tá contando as coisas na hora que tá acontecendo. Ela já tá madura, ela já cresceu, já passou muitos anos e ela tá só voltando pra conseguir se desprender desse passado, desse abuso que ela viveu. Então, eu acho que as duas leituras, elas são complementares. E junto aqui com Lolita, onde você tem a visão do abusador, lá em Vanessa você tem a visão da vítima. Então, quando você junta as duas, você tem uma visão completa. Assim, dessa forma, eu acho que Lolita é uma leitura válida. Se você ler depois, procurar o ponto de vista, um outro ponto de vista, diferente. Mas sozinho, eu não sei, eu acho que não. Se você falar, eu não quero ler Minha Sombria Vanessa, mas também eu quero ler Lolita. Não lê, sabe? Brincadeira, você lê o que você quiser. Mas assim, é muito difícil, sabe? É muito difícil. Não sei, essa leitura ela foi cansativa pra mim. Eu dei 3,5 estrelas porque,
Embora ela tenha sido cansativa e exigiu demais de mim, não é uma leitura ruim. Por quê? Porque a escrita dela é muito boa. O Humbert, ele é acadêmico e tal, então ele sabe escrever muito bem, e mesmo com todo esse floreio que ele faz, que você sabe que ele tá te enganando, mas é muito bom. Se você quiser ver a minha resenha completa desse livro escrita, eu vou deixar o link lá no Scoob. Não sei se eu já falei isso, não lembro. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode ver no meu Scoob, que eu vou tentar escrever todas as resenhas dos livros que eu ler lá. Então é isso, pessoal. Esse vlog acabou. Graças a Deus que eu já não aguentava mais. Mas ainda bem que eu decidi gravar um vlog disso, porque eu acho que de outra forma essa leitura não teria valido nada pra mim. Pelo menos eu consegui colocar pra fora tudo que ela tava passando pra mim. É isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui, se você assistiu. E depois me conta, o que você achou de Lolita? Você pretende ler? O que você acha da história? Comenta aí nos comentários pra mim. Comenta nos comentários, é óbvio. Fala aí pra mim o que você achou, o que você pensa, o que você achou desse vídeo. E se vocês gostaram do formato, também fala aí embaixo, porque aí eu trago mais vezes aqui uns diários de leitura tipo esse. Tchau, pessoal!